E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A vergonha é uma das experiências humanas mais intensas e mais paralisantes. Muitas vezes é também uma das mais mal compreendidas. Ela nos diz que não somos apenas culpados por algo que nós fizemos, mas que nós somos, em nossa essência, indignos, manchados, irreparáveis. É isso que a vergonha tenta nos comunicar. Quando estamos diante de um pecado persistente, especialmente vícios que estão enraizados em nossos corações, como a pornografia, a ira, o álcool ou mesmo a autossuficiência, a vergonha grita em alto e bom som para que todos ouçam: você é o seu pecado. Você é um viciado. Você é um fracasso. Você nunca vai mudar. O problema é que, sem perceber, nossa identidade começa a ser moldada exatamente pela voz da vergonha. E é exatamente nesse ponto que muitos homens começam a se aprisionar. Esses homens já não conseguem se ver de outra forma. O pecado habitual, ele sequestrou não apenas os seus comportamentos, mas também a própria forma desse homem se enxergar. O pastor e conselheiro bíblico Paul Tripp, ele observou com muita precisão essa realidade. Ele observou com muita precisão esse fenômeno da influência da vergonha, do pecado habitual na identidade do homem. Ele nos ensina dizendo: quanto mais tempo alguém luta com um problema, maior a tendência de se identificar com o próprio problema. É por isso que o homem passa a acreditar que é o seu próprio vício. E isso, por mais comum que seja, é uma grande mentira. Esses rótulos que costumam colocar sobre as pessoas do tipo divorciado, viciado, irado, depressivo, eles podem até descrever aspectos da luta que é travada por muitas pessoas, mas esses rótulos, eles não têm autoridade para definir quem nós somos. E o grande problema é que quando aceitamos os rótulos como sendo as nossas identidades, nós terminamos vivendo dentro dos limites que esses próprios rótulos nos impõem. É como se estivéssemos fadados a repetir os mesmos padrões sem nenhuma esperança real de libertação. Mas o Evangelho, ele nos confronta com uma realidade absolutamente oposta. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa afirmação, ela não é apenas poética, ela não é apenas motivacional, não. Essa afirmação é uma afirmação teológica. Essa afirmação é uma afirmação extremamente profunda e é uma afirmação que reflete uma realidade concreta. Ela se sustenta sobre uma verdade bíblica e que é encontrada no trecho imediatamente anterior ao que nós acabamos de ler. Se nós sairmos de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 e voltarmos para 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, ou seja, 3 versículos antes, nós vamos ver que Paulo nos ensina dizendo: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É por isso que os que estão em Cristo não vivem mais para si. É por isso que os que estão em Cristo vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nova criação, a nova criatura, não é uma metáfora vazia, sem significado real e concreto. Não. A nova criação é uma realidade absolutamente objetiva, operada pela graça de Deus, em que o crente tem a sua identidade reformada. Reformada por sua união com Cristo. A expressão em Cristo, usada com frequência por Paulo, ela comunica mais do que uma simples associação religiosa. Ela fala de uma união vital, uma união real, uma união transformadora. Então, quem está em Cristo está inserido em seu corpo, está debaixo do seu domínio, está debaixo da sua graça, está debaixo da cruz, está debaixo da sua ressurreição. Então, a partir disso, nós podemos considerar que todo o ambiente, tanto o interno como o ambiente externo do crente, ele começa a ser alterado, ele começa a ser mudado, ele começa a ser transformado. Então, os desejos antigos, eles já não vão ter mais o mesmo brilho diante da nova natureza. Os amigos de outros tempos, companheiros de pecado, muitas vezes se tornam pessoas estranhas. A mentalidade, os afetos, as motivações passam por uma completa inversão. Os valores que antes eram moldados pela cosmovisão mundana, por uma cosmovisão ímpia, eles são transformados e passam a refletir os valores da eternidade, valores do reino. O que antes era prazeroso, agora é visto com nojo. O que antes era motivo de orgulho, agora em Cristo passa a ser motivo de arrependimento. O que antes causava vergonha, agora é entregue na cruz. Porque Cristo levou todas as coisas, inclusive a nossa culpa e a nossa vergonha. Por isso, afirmar que as coisas antigas já passaram é mais do que simplesmente dizer que houve uma mudança de comportamento. Essa afirmação, ela significa que houve uma transformação profunda de identidade. O homem em Cristo não é definido pelo seu passado, da mesma forma que o homem em Cristo não é definido nem mesmo pelo seu próprio presente. Não são as suas lutas de hoje que definem quem você é, não. O homem em Cristo é definido pelo seu relacionamento com o seu Senhor e Salvador. Isso não ignora, no entanto, o fato de que os crentes ainda enfrentam tentações. De forma nenhuma. A grande questão é que agora esses homens não são mais escravos indefesos. Eles têm acesso à fonte de poder, à fonte de graça, à fonte da verdade. Esses homens podem, como Jesus ensinou na oração do Senhor, clamar em alto e bom som: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Livra-nos do mal, livra-nos das nossas tentações, livra-nos do poder que o pecado tenta exercer sobre nós. Muitos estudiosos discutem se Paulo tomou emprestado o conceito de nova criação da tradição rabínica. A verdade é que, ainda que o tenha feito, ele extrapolou o conceito, ele vai além.
Para os rabinos, a renovação, ela dizia respeito apenas à remissão dos pecados. Mas em Cristo há regeneração pelo poder do Espírito Santo. E a regeneração é muito maior do que a remissão dos pecados, porque há mudança real, há transformação moral, há surgimento, criação de novas afeições, de novos desejos, de novas vontades. Há um novo coração circuncidado pelo Espírito. Esse é o grande ponto. Então, você em Cristo não é o seu vício. Você em Cristo não é a sua vergonha. Em Cristo você não é nem mesmo o seu pecado mais persistente. Porque em Cristo você recebeu uma nova identidade e essa identidade ela não está baseada nos seus sentimentos, nas suas emoções, nem nos seus acertos ou nos seus fracassos, não. A sua identidade está baseada na obra objetiva de Jesus, que morreu e ressuscitou para fazer de você um novo homem. Você pode continuar lutando, você pode tropeçar, você pode se sentir fraco, você pode passar por muitas circunstâncias, mas isso não muda quem você é em Cristo. E você é em Cristo uma nova criatura. Essa não é uma realidade do futuro, essa é uma realidade do presente. Não é um destino desconhecido, um destino incerto, é uma verdade garantida. E se você crê nisso, se você vive a partir disso, sua vergonha será desintegrada. Porque ela não pode mais dizer quem você é. Só Cristo pode dizer quem você é. E ele já declarou: você é dele. Se você chegou até aqui, eu espero que tenha sido edificado e louvo a Deus por sua vida. Eu sou Olavo Cortez, sou marido de Luana, pai de Pedro, de Olívia e de Lissa. Eu sou um cristão comum, transformado pela graça de Deus, convicto de que a Bíblia é suficiente para nos guiar em tudo o que realmente importa. Eu ainda não venci todas as minhas batalhas, mas eu já venci batalhas o suficiente para não apenas crer que é possível vencer o pecado, mas também crescer em santidade e viver para a glória de Deus. Pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Aqui colocamos os nossos olhos sobre as Escrituras em busca de verdades que nos transformam na vida real, no cotidiano. Se você está cansado de viver na superficialidade, se sente preso a hábitos que não glorificam a Deus ou simplesmente deseja conhecer melhor as Escrituras, esse espaço é para você. Seja muito bem-vindo. Se você deseja viver essa transformação verdadeira, deseja vencer o pecado, renovar a sua mente, frutificar para a glória de Deus, você também pode conhecer o meu programa completo do Ego Transformatus. Lá eu apresento um caminho de discipulado profundo, bíblico e prático. Mas não é para qualquer um. O Ego Transformatus é só para quem quer parar de cair e começar a crescer de verdade. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo encontro.